apresentar-vos o nosso grupo. Olá, chamo-me Lázaro Domingues, moro em Marão, tenho 16 anos. Hallo, ich heiße Lázaro Domingues, ich wohne in Marão. Ich bin 16 Jahre alt. Bom dia, eu chamo-me Elisa, tenho 15 anos. Olá, bom dia, chamo-me Marie, tenho 16 anos. Bom dia, eu chamo-me Melanie Calvei, tenho 16 anos. Olá, chamo-me Lionel e tenho 16 anos, moro perto de La Rochelle. Bom dia, chamo-me Maeva, tenho 17 anos. Hallo, ich bin Maeva, ich bin 17 Jahre alt. Bom dia, chamo-me Odan Hipólito, tenho 16 anos. Bom dia, chamo-me Adama, eu tenho 15 anos. Bom dia, eu chamo-me Luna, tenho 15 anos. O meu liceu é o Liceu Saint-Exupéry. Bom dia, eu chamo-me Nael, eu vivo em La Rochelle, o meu liceu é Saint-Exupéry, tenho 15 anos. Olá, ich heiße Luna, ich wohne in La Rochelle. Ich bin 15 Jahre alt. Hallo, ich heiße Nael, ich bin 15 Jahre alt, ich wohne in La Rochelle. Olá, eu chamo-me Helena, nasci em Cognac, tenho 15 anos. Bom dia, eu chamo-me Chris, eu tenho 16 anos. Olá, chamo-me Lea, tenho 16 anos, tenho uma irmã e irmão, tenho cão e gato, moro na Ilha de Ré, perto de La Rochelle. Eu chamo-me Vitória, temos 15 anos. Eu moro em Arsenré, fica a 40 km de La Rochelle. Eu moro em La Rochelle. Tenho irmão que se chama Gregory. Tenho irmã que se chama Lula. Gostaria de ir em Colômbia para ajudar as crianças. Gosto de fotografia e de desporto. Olá, chamo-me Guilherme, tenho 16 anos, moro em La Rochelle, tenho 3 irmãos e uma irmã. Olá, eu chamo-me Esther, tenho 15 anos e eu moro em Arson. Olá, bom dia, chamo-me Dorcas, tenho 16 anos, moro em Murray, tenho 2 irmãs. Olá, chamo-me Clementine, tenho 16 anos, moro na Ilha de Ré, perto de La Rochelle, tenho uma irmã, gato e cão. Bom dia, eu chamo-me Yasmina Azwag, tenho 15 anos, moro em La Rochelle. Tenho uma irmã que se chama Emily, gosto de fazer equitação e ginástica. A minha família é simpática e agradável, gosto de ler, gosto de sair à noite e gosto de fazer desporto. Tenho irmão, gosto de fotografia, detesto de matemática. Moro em La Rochelle, tenho irmão que se chama Denis e tenho gato. Não tenho irmão. Se fosse país, seria Inglaterra. Porque gosto de inglês e eu gosto de música. Moro em La Rochelle. Tenho irmão e 2 irmãs. Gosto de basquetebol. Moro em Berclou, a 1 hora de La Rochelle. Tenho uma irmã, Charlene. Moro em Rivedoux, tenho uma irmã que se chama Rose. Gosto de sair e gosto dos meus amigas. Tenho 2 irmãs que se chamam Enora e Mila. Tenho 2 irmãos e 4 irmãos. Gosto de vida, tenho gato. Ich habe 2 Brüder und 4 Schwestern. Ich habe auch eine Katze. Eu moro em La Rochelle, tenho irmão que se chama Maxime. Eu tenho 2 irmãos e uma irmã. Eu moro em La Rochelle
e eu gosto o desporto. Moro em La Rochelle, tenho um irmão de 21 anos chamado Jeffrey. Ich wohne in La Rochelle. Ich habe einen Bruder, heißt Jeffrey und ist 21 Jahre alt. Tenho uma irmã de 20 anos e tenho um cão. Gosto muito do futebol. Moro na Ilha do Ré, tenho uma irmã que chama-se Melody, tem 23 anos. Não tenho animais. Quando penso no intercâmbio, penso em fazer amizades. Adeus, até próximo. Quando penso no intercâmbio, penso em sair. Adeus. Quando penso no intercâmbio, penso em sair e aperfeiçoar a língua. Estou ansiosa por vos conhecer. Adeus. Estamos no intercâmbio, pensamos em fazer amizades. Adeus. Adeus. Penso no intercâmbio, penso em fazer amizades. Quando penso no intercâmbio, penso em fazer amizades e descobrir outro país. Quando penso no intercâmbio, penso em fazer amizades e aperfeiçoar a língua. Estou ansioso para vos conhecer e até a próxima. Quando penso no intercâmbio, penso em fazer amizades. Adeus! Quando penso no intercâmbio, penso em melhorar a língua e a fazer amigos. Adeus, beijinhos. Quando penso no intercâmbio, penso em fazer amizade e melhorar minha língua. Adeus! Quando penso no intercâmbio, penso em descobrir outro país. Até a próxima. Quando penso em intercâmbio, penso em fazer amizades. Boa tarde. Quando penso no intercâmbio, penso em fazer amizades. Adeus. Quando penso no intercâmbio, penso em fazer amizades. Adeus. Quando penso no intercâmbio, penso fazer amizades. Tschüss, adeus. Quando penso no intercâmbio, penso em fazer amizades e descobrir outro país. Estou ansiosa por vos conhecer. Até em breve. Quando penso no intercâmbio, penso fazer amizades. Ich freue mich darauf, neue Freunde kennenzulernen. Adeus, tschüss.